Graça e paz, amados e amadas, nós estamos em Êxodo capítulo 37. Aqui nós temos a Arca da Aliança, a mesa dos pães e seus utensílios, o candelabro de ouro, o altar do incenso e o óleo da unção. Então, eu gostaria que vocês também observassem que essa passagem ela se encontra também em Êxodo 25. Lá em Êxodo 25 é quando Moisés está no Monte Sinai e o Senhor vai ordenar como tem que ser a arca, a mesa, está ordenando como tem que ser o tabernáculo. E em Êxodo 25 vai ter muito mais detalhes, vai ter bem mais explicado do que agora eu vou estar colocando. Então, assim, eu convido você a ir lá em Êxodo 25, porque isso vai fazendo a gente receber mais da palavra de Deus. Sabe que tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos um esquecimento muito rápido, que se chama a curva do esquecimento. O que nós lemos, a gente esquece ou ouvimos, a gente esquece 5%, a gente só retém 5% depois de 24 horas. Então, olha que importante a gente ler a Bíblia sequencialmente, ouvir, ler e também o que? Voltar na passagem. Dessa forma, o Senhor vai falando mais ao nosso coração. Porque tudo aqui é a velha aliança, mas é a velha aliança traz o quê? Traz a revelação da nova aliança. Ela é uma sombra e traz cada dia mais o que? Quando a gente vai recebendo essa revelação, a gente vai amando mais o Senhor e vai entendendo mais a obra de Cristo. Glória a Deus, né? E aqui nós vamos ver também que o Senhor deu aquele extraordinário talento para Bezaleel e a Oliabe e a todos os homens de coração sábio, né? O Senhor deu aquele talento, aquela habilidade para eles poderem fazer as coisas conforme foi orientado por Deus por meio de Moisés. E lá Moisés, quando o Senhor recebeu, o Senhor ordenou a Moisés, e aqui nós estamos vendo eles fazendo. Então, nós vemos assim, Bezaleel fez. Essa palavra fez, a gente vê ela repetidas vezes aqui no texto. Porque lá o Senhor ordenou e aqui está se fazendo. Quando o Senhor ordena, nós fazemos. Isso se chama obediência. Então, aqui nós temos a arca de madeira de acácia, revestida de ouro, ouro puro, né? E ela tinha argolas de ouro aonde passava o quê? Varais de madeiras de acácia, para quê? Para transportar a arca. E temos a tampa do propiciatório. Aqui eu quero chamar um pouquinho mais de atenção. A tampa do propiciatório é a tampa da arca. Por que falar arca da aliança? Porque nós vamos ver mais para frente que dentro da arca vai estar a tábuas do testemunho, a tábua com os 10 mandamentos, nós vamos ver que vai estar o maná e a vara de Arão que floresceu. Então, dentro dessa arca guardava ali também a aliança que Deus estava fazendo com o povo. E em cima tinha uma tampa, e nessa tampa ela era de ouro puro, e estava ali também o que? 2 querubins. Os querubins, eles representam a guarda da glória de Deus. E esses querubins estavam então guardando ali o que? Com as asas abertas e olhando para baixo, para a tampa. Porque quando o Senhor descia para ter comunhão ali, ele vinha o que? Ali no Santo dos Santos. Porque a arca, lembrando, ela ficava no Santo dos Santos. Então vamos recordar. Nós tínhamos a parte externa, que era o átrio, o pátio, a parte interna, coberta, nós tínhamos o santo lugar e dividido ali por uma cortina, o Santo dos Santos. Então, o que ficava no lugar Santo dos Santos? Ficava a arca. E ali o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Então ali era um lugar que nem luz tinha, porque a luz era a própria glória de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E a partir do versículo 10, nós vamos ver a mesa dos pães e seus utensílios. Agora, tanto a mesa dos pães já ficavam em outro ambiente, ficava o quê? No santo lugar.
O santo lugar, então, ficava a mesa dos pães e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Ficava ali no santo lugar. E a mesa era também de madeira de acácia, nós já vimos da simbologia, né? Revestida de ouro, também tinha as argolas e tinha os varais, aonde era o que? Para transportar a mesa. Nessa mesa também tinha os acessórios, todos feitos com seus pratos, recipientes, tudo feito ali de ouro. E o que que nós vemos aqui nessa mesa? Nós temos também, o que que tinha em cima da mesa? Nós tínhamos os 12 pães que representam as 12 tribos, aonde o sacerdote olhava todos os dias esse pão, e depois de 7 dias o sacerdote se alimentava desse pão. E aí era colocado novos pães ali. Então, a mesa dos pães ficava no santo lugar e também ficava no santo lugar o candelabro de ouro. Lembrando que toda essa passagem está em Êxodo 25, lá com maiores detalhes. E no candelabro de ouro, o que que nós temos? Ele é feito totalmente de ouro puro batido. E ele era alto, né? Nós vemos aqui que ele tinha 35 quilos de ouro puro. Olha quanto ouro! E ele tinha que 3 braços de um lado, 3 do outro e a haste central. Então, compondo o que? 7 hastes, né? E havia o que nessas hastes? Havia flor de amêndoas, botões e uma flor de amêndoa. E eu aqui comecei a meditar, por que amêndoa, né? E fui ver um pouquinho sobre amêndoa. E o que que eu descobri aqui sobre a amêndoa? Que ela o significado dela é assim, renascer, porque ela renasce a cada verão após perder as folhas no outono. Os frutos dela geralmente demoram 5 anos para dar. É uma semente muito saborosa, nutritiva. E só que assim, após plantar a amendoeira, deve haver um cuidado especial com ela. Ela é trabalhosa, mas depois vale a pena pelos frutos que ela dá. E ela realmente lá do Oriente Médio, ela é de um clima mais árido, né? Então, a amendoeira tem que se escolher bem o solo que vai plantar para ela poder frutificar. E é interessante que o Senhor pede que tenha o desenho, né? Seja com botões e flor de amendoeira. E a amêndoa é uma planta, então, que precisa ser cuidada. Ela não é algo que cresce igual a madeira de acácia num terreno inóspito, né? Que ali sofreu os intempéries da natureza. A amendoeira ela precisa de cuidados, cuidados. E o candelabro ele precisava o quê? De cuidado. Ele precisava ser abastecido 2 vezes ao dia. Ele precisava ser de azeite puro, aquele azeite batido que não fazia muita fumaça. Então tem um cuidado todo especial com o candelabro. E o que a gente vê? O candelabro, o próprio Senhor Jesus disse que ele é a luz do mundo e quem segue ele nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque o candelabro era o que iluminava o lugar santo. E depois o Senhor disse o que para nós? Que nós somos a luz do mundo. Então hoje nós somos aqueles que brilham no meio das trevas. A luz, ela sempre quando acende é o que? Ela fica sobre as trevas, né? As trevas somem. E hoje nós somos esses vasos, instrumentos de Deus. E o Senhor diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós precisamos estar se alimentando desse azeite que era colocado no candelabro para que as luzes fiquem acesas. O candelabro também nós vemos, né, que também tem a representatividade da igreja, que é a igreja que está alumiando esse mundo trevoso. Então, olha como tudo tem uma simbologia e Cristo vai crescendo no nosso coração mediante toda essa simbologia. Ó Senhor Jesus! E a partir do versículo 25, nós vemos o altar do incenso e o óleo da unção.
Então, ali, o altar de incenso era uma outra peça que ficava, e era a peça que ficava bem assim, perto da cortina para a entrada dos Santos dos Santos. E esse altar do incenso, ali a gente já viu que o incenso que representa a oração dos santos, e ele era o que ficava mais próximo do lugar santíssimo. Inclusive, o salmista diz no Salmo 141:2 assim: suba as minhas orações como incenso. Ó Senhor Jesus, então lembrando, né, que as nossas orações ali, então ali tinha o altar do incenso. Então aqui diz no versículo 25: fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia, também era revestido com ouro e tinha 4 pontas em forma de chifres. Alguns comentaristas dizem que esses 4 pontas em forma de chifre quer dizer os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. E ali também, tudo revestido de ouro puro. E debaixo da moldura fez 2 argolas, as argolas também para o quê? Para o transporte e os varais que passava. E o versículo 29, terminando aqui o capítulo, que diz que preparou o óleo sagrado, lembra do óleo sagrado, que era para unção, todos dos utensílios e do sacerdote, e o incenso especial aromáticos da obra de perfumista. Essa passagem está lá em Êxodo 30. Se vocês puderem ouvir lá, a gente vai estar falando mais dessa obra do perfumista, nós falando sobre o incenso, que não poderia ter nada mais semelhante, que seria só aqui para a obra do Senhor. Então, o que que nós vemos em tudo isso, né? Uma representação daquilo que o Senhor sempre anseia, que nós estejamos com Ele e tenhamos essa comunhão maravilhosa com Ele, por meio de todos esses símbolos que se realizou por meio de Cristo e hoje está dentro do nosso coração. Então, lembrando novamente, quem de mim se alimenta, de mim viverá, disse Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.